Bom dia, boa tarde, se você já almoçou, estamos iniciando o nosso Show da Tarde, o programa que se fala de negócios com quem entende de negócios. Estamos aí numa grande onda bem complicada, onde precisamos cada vez mais estarmos nos agarrando naquilo que nós temos fé. Vimos o que aconteceu agora há pouco em Blumenau, algo que está marcando a nossa sociedade, atingindo as nossas crianças e além de toda a questão que nós precisamos ir em cima das nossas autoridades, ir em cima dos nossos representantes, e não estou falando só de governantes, o deputado, o vereador, aquele que você votou, que você escolheu, precisamos ir em cima para haver mais segurança em nossas escolas, mas temos que nos apegar àquilo que nos dá fé. Eu, Deus, cada um tem a sua crença, mas precisamos porque a tendência do mundo é piorar. Mas falando em piorar, você já olhou para a sua conta de luz? Eu olhei a minha, entrei em um certo desespero. Então a gente agora tem medo da luz e não do escuro, né? Porque está complicado. Só que para isso está surgindo N situações de tentar fugir um pouco das tarifas, um pouco dos preços. E é por isso que nós vamos falar com alguém que entende desse assunto, alguém que entende desse negócio. Nós vamos falar agora com o Bruno, que é um diretor comercial, e ele já vai contar para nós um pouquinho sobre aquilo que ele representa. Boa tarde, Bruno, seja bem-vindo ao Show da Tarde. Te apresenta para os nossos telespectadores. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno Mesch, sou gerente comercial da Soltura Energia Solar, uma empresa que é de Jaraguá do Sul, mas hoje está atuando em mais de 12 estados, né? Estamos aí com uma unidade em processo de abertura em São José e nós trabalhamos com sistemas fotovoltaicos, né? Com o objetivo principalmente de ajudar a questão sustentável, de trazer esse cunho mais social também para o nosso país. Mas Bruno, me conta uma coisa, a Solture, ela surgiu do quê? Conta para mim um pouquinho do início da Solture. Certo. A Solture foi fundada pelo seu César Sedenir Sarturi, que hoje atua muito fortemente na região do Centro-Oeste, lá no Mato Grosso. E o principal objetivo foi realmente trazer para o nosso país a sustentabilidade como um fator principal, né? A gente pensar no nosso futuro, nos futuros das próximas gerações. Então a questão sustentável no Brasil hoje ela é uma discussão muito grande e a energia solar hoje é um dos maiores meios para a gente atingir, né, ganhar um pouco mais de tempo, né, trazer uma vida melhor para as gerações futuras. E me diz uma coisa, qual seria, por exemplo, eu moro num condomínio, tá? O que seria de interessante, quais as vantagens de eu trocar da energia tradicional para a energia solar, ou eu tenho um comércio, eu tenho uma propriedade rural, eu tenho uma televisão, qual é as vantagens de eu ter a energia solar? Primeiramente a energia solar, depois nós vamos entrar na Solture. Claro. Então assim, Samuel, a energia solar hoje ela é um dos meios mais fáceis da gente atingir um pouco de liberdade no sentido da parte energética, né? Então hoje na nossa casa a gente toma cuidado, enquanto fica tempo no chuveiro, enquanto gasta ar-condicionado, então a gente costuma economizar muito. Quando você gera a própria energia, você tem um pouco mais de flexibilidade. Isso traz conforto, qualidade de vida. Então eu sempre costumo trazer alguns cenários. Por exemplo, você que gasta 300, 400 reais na conta de energia, a sua conta ela pode chegar a valores próximos a 50, 60 reais. Né, com o sistema fotovoltaico. E além de tudo, você tem o benefício da parte sustentável, conforto e qualidade de vida para a sua família. Entendi, mas uma pergunta só, eu ter a energia solar não me dispensa da energia tradicional. Conta para mim um pouco por quê. Exatamente. Mesmo tendo um projeto fotovoltaico, né, você precisa da rede da concessionária, no nosso caso, fortemente da Celesc, para que quando você gere excedentes de energia, que a gente chama de créditos, esses créditos fiquem acumulados lá na Celesc e você use em momentos que você não gera 100% do seu consumo. Então esse é um fator muito importante. A Celesc, depois que você coloca a energia solar, ela vira uma parceira. É como se fosse uma grande bateria onde você vai armazenando seus créditos diariamente. Isso é muito importante porque eu não sei como, aqui as regiões, elas no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem épocas que tu não vê sol. Sim. Tu não vê sol.
Então termina entrando essa questão da parceria, de tu ter ali, né? Claro. Tá, e me diz uma coisa, qual é o diferencial de vocês? Hoje, Samuel, a Solturi, ela tem um foco muito grande na parte do pós-venda e suporte técnico, tá? A gente costuma falar que isso é um fator importantíssimo para o cliente final. Né? Ele está comprando um serviço, um produto que tem garantias de até 25 anos de operação. Sim. Então ele precisa de uma empresa forte, robusta, sólida, que consiga trazer segurança para ele e que quando ele precise de um suporte técnico, uma dúvida, a empresa esteja à disposição para atender ele da melhor forma. E hoje o pós-venda e o suporte técnico da Solturi são impecáveis. Entendi. Isso seria um diferencial de vocês. Um grande diferencial. E me diz uma coisa, dentre esse diferencial, a equipe de vocês, ela é composta por quais profissionais? Certo. A Solturi hoje, em um projeto, né, vamos falar de um projeto fotovoltaico específico, ela envolve desde o pessoal da área comercial, que emite os pedidos, o pessoal da área financeira, que emite os boletos, o fiscal que emite nota, parte de engenharia, tá nosso amigo Samuel acompanhando a gente. Está passando umas imagens ali. Legal. Um pouquinho da nossa empresa ali também. É interessante. Então, essas usinas a gente executa no estado do Mato Grosso, usinas de maior porte. Interessante. Importante falar também, a Solturi ela trabalha com produtos da WEG, né? Então uma empresa muito sólida na nossa região. Isso a WEG ela é uma multinacional, né? Muito poderosa, né? Claro. Ela é bem vista. Jaraguá do Sul, acredito eu que é muito conhecida em prol da WEG, da Malvin. Existem empresas poderosas ali que fazem a cidade ser conhecida, né? Nós estamos no quintal da WEG, né? Então lá a gente consegue ter uma tratativa diferente, trazer um pouco mais de confiança para o nosso cliente. Então a gente envolve a Solturi, que é uma empresa hoje que traz uma credibilidade enorme, com a WEG, que é outra grande empresa multinacional que deixa o cliente tranquilo no investimento. E naquelas que antes teve a questão de entrar ali o take de vocês, vocês têm uma equipe de manutenção, se for necessário, para ir na casa, organizar. Porque eu digo isso porque às vezes na hora de vender tudo é fácil. É isso mesmo. Né? E o depois, né? Ó, ali ainda passando mais alguns vídeos de vocês. Então vocês têm uma equipe de manutenção para isso. Exatamente. Nós temos uma equipe hoje que trabalha só com a parte do suporte técnico e pós-venda. Então eles vão entender a necessidade do cliente. Às vezes o cliente tem só uma dúvida que necessita de ir até lá e explicar com um pouco mais de detalhe. Às vezes é realmente uma questão que o cliente não está conseguindo compreender se o sistema está operando da forma correta ou não. Então a gente está disponível, eu não falo que 24 horas, porque a energia solar ela opera só durante o sol. Sim. Né? Então a gente está disponível o tempo inteiro para ajudar o cliente e trazer mais segurança para ele nesse Acredito momento. que no verão se torna um pouquinho mais longo o período, né, do expediente. No verão é o período onde a gente tem o maior tempo de geração, Sim. né? E ali é onde o nosso cliente acumula créditos de energia para utilizar no inverno. Outono e inverno. Exatamente. É que tu tá falando, tem o meu xará, que é o Samuel, né? É que só vê a idade. Quem for mais velho, um é que é o xará do outro, né? Mas eu, gente, meu rosto mostra que eu tenho 18 anos, então sou tranquilo. Mas me diz uma coisa, Bruno, aonde que eu encontro vocês? Certo. A Solturi hoje está localizada em 12 estados, tá? São mais de 25 unidades entre franquias e filiais. E nós temos o prazer de dizer que estamos abrindo uma unidade aqui em São José, tá? Até vou ler aqui o nome da rua. É na rua 15 de novembro, número 153, lá no Campinas. Tá? Então, se você quer conhecer a Solturi, quer entender um pouquinho mais sobre energia solar, pode ir até lá no nosso escritório, fazer um orçamento sem compromisso e também pode fazer o seu orçamento através do nosso WhatsApp. Tá? Tá até ali na tela. O Instagram, gente, esses dois nomes que estão aí, o Instagram deles, tá? Como se escreve ali o Bruno.mesh e o Solturi Energia. Isso energia. É que eu não vi ali. Enfim, são os dois Instagrams, né? Isso. Então, na verdade, eu não preciso ir em Campinas, né? Eu posso te chamar, exemplo, eu falei com a minha síndica, dá pra tu vir aqui apresentar um projeto pra nós, não tem problema nenhum, ou vai tu, ou vai Samuel, não sei, vai a equipe de vocês. Exatamente. Nós temos uma equipe hoje aqui na região de Florianópolis para atender toda a região da ilha, São José e entornos, onde o cliente pode solicitar via WhatsApp, nós agendamos uma visita, o nosso time comercial vai até você, apresenta o orçamento, tira as suas dúvidas, né, e te traz a melhor condição de negócio. A Solturi ela é uma empresa que ela busca te trazer a relação custo-benefício, né? Então isso que é muito importante para nós. Bruno, muito obrigado. Nós poderíamos ficar conversando muito mais tempo. Bastante. Mas é isso aí, gente. Você aí
que está vendo que cada vez mais energia solar, a energia tradicional, as tarifas estão se tornando muito caro. Num outro momento, quem sabe eu consigo falar com o Bruno sobre as tarifas que têm vindo a favor da energia solar, que é muito positiva para nós também. Mas é isso aí, nós estamos no Show da Tarde, falando de negócios com quem entende de negócios. Sucesso para vocês, que dê tudo certo na Grande Florianópolis para Soltura e energia solar. Agradecemos demais a oportunidade e estamos sendo muito bem acolhidos. Muito obrigado. O Show da Tarde volta já. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado e nossos módulos solares têm garantia de até 30 anos de eficiência. A Solture tem o que você precisa. E não é à toa que o mercado de energia solar é um dos que mais crescem no Brasil. Ela traz a liberdade para escolher o sol como sua própria fonte de energia, sem tarifas abusivas, sem bandeiras e sem aumentos inesperados. Isso sem contar com a possibilidade de deixar de lado fontes poluentes que prejudicam o meio ambiente e de valorizar seu imóvel entre 10% e 20%. Você ainda acompanha toda a geração de energia com um aplicativo no celular em tempo real, de qualquer lugar do mundo. Agora o nosso objetivo é ajudar você. Para saber mais, acesse nosso site e nossas redes sociais. Se preferir, pode ligar ou enviar uma mensagem de WhatsApp. Solture Energia Solar. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena. E estamos de volta com o Show da Tarde, onde nós estamos
como sempre falo, falando de negócios com quem entende de negócios. E nós estamos vivendo num mundo globalizado. Eu, que sou um dos gestores da Prospecta Consultoria, onde nós trabalhamos posicionamento de redes sociais, criamos pacotes de artes para Instagram, enfim, toda essa área comercial de rede social, nós somos especialistas. E eu entendo melhor do que ninguém que a flexibilização e a globalização, ela tem cada vez mais levado nós a se priorizar, não, se profissionalizar, fugiu a palavra, mas nós temos que emergir cada vez mais nos assuntos e ter mais ferramentas para termos um diferencial num currículo, um diferencial numa viagem, um diferencial até mesmo entre amigos. E é falando em diferencial que eu vou conversar com uma pessoa agora aqui que entende muito disso, porque ela trabalha sobre aquilo que, vamos ser sinceros, seria a língua mãe mundial. Eu vou conversar com a Tainá, que é diretora de uma escola. Te apresenta para os nossos telespectadores, Tainá. Olá, eu sou a Tainá. Eu trabalho na Topoi São José, na verdade eu sou diretora da unidade aqui em São José, mas já tenho bastante experiência com ensino de inglês para adultos, né? Já estou na rede Topoi há mais de 13 anos, trabalhando em outras unidades e desde 2016 aqui em São José com a Topoi São José. Então a Topoi São José, ela está há mais ou menos uns 7, 6 anos aqui em São José, é isso? Exato, 7 anos. Como surgiu aqui na cidade para nós? Como professora, né, em outra unidade da Topoi, eu e a minha sócia Jaqueline, a gente sempre teve essa vontade de poder ajudar as pessoas realmente, né, a falarem inglês, a mudar a vida e tudo mais. Então a gente decidiu abrir uma franquia e dentro das cidades que a gente pesquisou e analisou, São José disparava, né, entre várias questões, questão de qualidade de vida, a cidade da oportunidade, né, pessoas que vêm para cá para poder se qualificar, para poder crescer no mercado de trabalho, e com certeza o inglês agrega muito nisso tudo. Na verdade, hoje o inglês ele termina sendo uma necessidade. Em todas as vezes que eu saí fora do Brasil, sempre houve a seguinte pergunta: é o inglês, o espanhol e depois viria o português. Então sempre termina tendo que ter um domínio, né, do inglês e do espanhol. O espanhol eu domino mais ou menos, porque eu já morei fora do Brasil, eu morei em países que falam espanhol, então eu terminei aprendendo meio que na raça, né? Sim. Mas o inglês já é complicadíssimo. Tu vai, e é ruim porque quanto mais pra dentro tu vai de um país que nem os Estados Unidos, é terrível. Menos espanhol tá à disposição. Não, né? é menos tudo tá à disposição. Então, a especialidade de vocês, ela seria qual? Dentre das escolas de inglês que nós temos tudo por aí. Certo. A nossa metodologia, ela trabalha com um processo de imersão. Então, a ideia é ensinar o inglês como se eu estivesse fazendo intercâmbio, né? Como se a gente tivesse essa experiência de realmente estar fora do Brasil. Claro que no Brasil, então tem algumas coisas que a gente precisa adaptar para fazer dar certo, mas o nosso foco maior realmente é o pessoal que quer estudar, que quer aprender de uma forma muito mais prática e dinâmica, porque hoje a maioria das pessoas é isso, né? Eu quero falar inglês, eu preciso me comunicar, eu vou viajar, ou eu tenho uma entrevista de emprego, eu tenho que me comunicar. Hoje um certificado, um papel, ele não serve mais nada, né? É verdade. As pessoas querem, de fato, mostrar que elas entendem exatamente, conseguem se comunicar. Então esse é o foco da nossa escola, é fazer com que o aluno se sinta nesse ambiente de imersão e ele se sinta num país de língua inglesa, seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, exatamente. A gente vai aprender como se estivesse lá. Mas é para quebrar, né? Falar só inglês, eu tinha uma professora, escute isso, você que tem, vocês professoras, presta atenção no que eu vou dizer. Eu tinha uma professora que ela queria que eu falasse só inglês na sala de aula. E eu estava num piriri terrível, eu precisava ir no banheiro. E eu estava desesperado. E eu, professora, eu preciso do banheiro. E ela, e ela em inglês, para falar inglês. Eu, professora, eu preciso de inglês. E aí eu expressei bem no português, nem fazer tal coisa, né? Toda a sala começou a rir, ela regalou o olho, ela vai, então... Porque é bem complicado. Me diz uma coisa, o teu diferencial é um nicho de adultos, isso?
Exato. A gente trabalha hoje com alunos acima dos 14 anos, mas na nossa escola em São José, 90% dos nossos alunos são adultos. Então tem ali da faixa dos 25, 35 até 65, porque são pessoas que realmente estão muito mais preocupadas em ter imagens ali, um resultado mais rápido, né? Um resultado pessoas mais que querem, prático. né? Pessoas que querem. Também é muito importante. Não né? é só ir lá fazer um cursinho de inglês porque é modinha, não. As pessoas que querem realmente necessitam. Exato. Ter o objetivo para se qualificar é um dos pontos mais importantes para o sucesso. Para que haja realmente o absorvimento do conteúdo que é ali trazido. Exato. E aonde eu te encontro, Tainá? A nossa escola física hoje ela está no Cobra Sol, mas a gente tem alunos online de todo o Brasil, então a gente trabalha hoje tanto com a modalidade presencial quanto online, o híbrido também, né? Um pouco online, um pouco presencial, mas o nosso Instagram é Top São José e lá tem todas as informações, tem, né, todos os nossos contatos também para poder nos encontrar. E você pode ter certeza, ele estava passando ali, né? Você pode ter certeza que os preços também vão conseguir fazer vão conversar com você, conversa com o comercial, não é para conversar, né? Tudo é conversado, certeza, né? Com certeza. Tudo se conversa, só não dá para negociar a troca de galinha, né? De repente. Ó o que surgiu aí, galera. Mas é isso aí, muito obrigado, Tainá, que Deus abençoe, Eu que agradeço. seja um ano próspero para Top Way e que seja um ano de muitas conquistas, né? Que os alunos possam estar lá aprendendo e crescendo, né? Com qualidade e quantidade de ensino, né? De assuntos. Meus queridos, é isso aí, é o Show da Tarde falando de negócios com quem entende de negócios. Nós já voltamos. Bem-vindo à Topway. A Topway é uma escola diferente de todas que você já viu. O nosso ambiente é imersivo, então aqui dentro o português é proibido. Right, guys? O nosso astral é sempre para cima para que todos se sintam à vontade para permanecer falando em inglês. As nossas aulas levam sempre em consideração a experiência de vida dos alunos e acontecem de uma maneira descontraída. Através do método comunicativo, os alunos aprendem a falar falando. Hey guys, are you enjoying your class? Para isto, desenvolvemos o nosso próprio material, que trabalha de forma natural a aquisição da língua. De maneira inovadora, trabalhamos a língua inglesa de forma a agregar valores às vidas dos nossos alunos. Aqui não ensinamos a língua pela língua, mas sim através da construção de ideias e mudanças de atitudes. Oh yes, I think it is a brilliant idea to help the planet. Let's go green. We go by bicycle. E nós vamos além da sala de aula. Aqui os nossos alunos podem praticar o que aprendem participando dos nossos eventos que acontecem todo mês e sempre trazem assuntos diferentes e atuais. E além de tudo isso, temos a nossa imersão. Não, gente, imersão em inglês. Mas o que é isso? Como acontece? Do que se alimenta? A imersão é uma experiência única e inesquecível. Os nossos alunos são convidados a passar um final de semana inteiro falando somente em inglês. Austrália, Estados Unidos, Canadá. Neste final de semana, nós simulamos uma viagem para o exterior. Os alunos recebem o seu passaporte, o seu visto e partem para a aventura. Lá eles aprendem tudo sobre o país que estão visitando. Cultura, comida, música, pontos turísticos. E outra grande vantagem é que os alunos fazem novos amigos, voltam super motivados e seguem participando e aprendendo muito mais nas nossas aulas. Come here! Fast! Here, come! Esperamos que você goste tanto quanto a gente de fazer parte desse time e busque sempre melhorar e crescer junto com a gente. Look there! Seja bem-vindo! Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904.
Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que... Estamos de volta aqui com o nosso show da tarde agora. Estamos aqui com a nossa querida amiga Lisângela Antonini. Seja muito bem-vinda, Lisângela. Obrigada. Ela que tem um espaço empório, um espaço maravilhoso, que traz esses produtos lindos e gostosos, uma delícia tudo isso. Tem saladinhas aqui, tem sucos, né, Lisângela? Lisângela, me conta um pouquinho desse teu trabalho incrível que você faz para poder ajudar aqui, como diz a nossa amiga, né, que tem tudo que faz bem, tudo que é gostoso, que é bom. Me conta um pouquinho como é que é trabalhar com isso, Lisângela. Olá, Janete. Olá a todos. Sim, a Opt Vida Saudável, ela fica em Coqueiros e nós temos um espaço todo montado para a vida saudável. Então, nós temos ali sucos naturais que nós mesmos produzimos na nossa casa, saladinhas deliciosas, são 7 tipos de saladas. Também somos conhecidos lá no bairro, né, e também já em toda a Floripa, São José e também Palhoça, com o nosso suco de bergamota. Já tomou suco? Já tomou suco de bergamota, Janete? Nunca, Lisângela. Então, primeira vez que eu ouvi falar que existe isso. Eu vou te sugerir depois para você e toda a equipe aqui da TV, para que conheçam e saboreiem o nosso suco de bergamota, que é conhecidíssimo, diferente de todos os outros sucos também. E qual que é o diferencial que tem esse suco de bergamota, que é uma delícia pelo que você falou? E eu fiquei muito curiosa para poder conhecer o sabor, que deve ser muito bom, né? Sim, o suco de bergamota, ele nos traz a fruta pura, 100% fruta, sem nenhum conservante, adicional de açúcar, nada, é fruta pura. Quando você abre a garrafinha, Janete, parece que você volta lá no teu tempo de infância. Então, na verdade, o que parece nesse momento, né? É como os clientes nos dizem sempre, é o sabor e também o aroma da fruta presente na garrafinha. Então, e depois tem aquela coisa que traz a lembrança, né? Ah, são lembranças afetivas. Isso, que faz você ter aquelas memórias tão gostosas e maravilhosas da nossa infância, o tempo às vezes da nossa avó, do interior, de sítio, de poder ir lá e colher essa fruta do próprio pé. E lembrar isso hoje numa garrafinha, sabendo que a gente pode lembrar desse sabor, ter essa memória afetiva, né? Numa garrafinha como essa, olha que delícia, né? É verdade. Então, o suco de bergamota, agora a safra voltou e está aí à disposição também para que todo mundo possa saborear o suco de bergamota aqui conosco. Além disso, lá na Opt, nós temos um espaço que nós servimos refeições. Ah, sim, então me fala sobre isso também. Isso, lá na Opt a gente tem, então, grelhados, saladas de frutas e outras coisas gostosas que estão à disposição de todas as pessoas. Então, temos um empório com castanhas, farinhas, temperos que nós produzimos, aqui está ele, tempero próprio para os nossos grelhados, assim como também reembalamos diante da necessidade de todos os clientes. As saladinhas, nada melhor do que salada, falar em saladinha também, aqui tem uma delas, essa é a salada natalina com frutas, aqui uva passa, maçã, são 7 tipos de salada. Nós temos vários clientes hoje, Janete, que vão lá e buscam a salada ou recebem em casa. Ah, me fala sobre isso. Você falou que tem os assinantes da Opt. Os assinantes da Opt. A pessoa recebe no conforto da sua casa. Isso mesmo. Os assinantes, eles nos dizem por meio da nossa ficha de assinantes o que eles querem receber diariamente. E nós mandamos então a salada, o suco, o molhinho para saborizar a salada diariamente, tudo fresquinho na sua casa. Que legal.
E você também comentou que você faz alguma coisa sobre em eventos, né, nesse local. Sim. Me fala um pouquinho sobre isso, desse encontro que você faz também com mulheres e como é que seriam esses eventos, Lisângela? Me conta um pouquinho sobre isso. Na Opt nós temos um espaço muito bonito, muito bacana, onde nós temos então o espaço da METS. É um grupo de mulheres que nós nos reunimos uma vez ao mês para tratarmos de temas do universo feminino. Hoje à noite nós temos também uma roda de conversa e um jantar, onde nós vamos ter então a Vitória Blanco, que é a nossa nutricionista lá da casa, que vai falar sobre alimentação anti-inflamatória. A gente sabe da importância de cuidar do nosso corpo e também do nosso planeta. A Opt tem esse olhar da sustentabilidade, então todas as embalagens que nós temos, né, na promoção dos nossos produtos, nós recebemos de volta e tudo vai para reciclagem. Então veja, é um ciclo virtuoso com tudo. O cuidado com cada detalhe que vocês também têm em relação a esse trabalho que vocês fazem. Não só cuidando da saúde, mas também da natureza, né, Lisângela? Sim, sim, com certeza. A importância da gente se colocar como protagonista, nós mulheres, né, os homens também, as pessoas, mas principalmente olhar o planeta como sendo um impacto que a gente gera. Então, a Opt tem esse cuidado, esse olhar especialmente da sustentabilidade e do cuidado da integralidade do nosso ser. Que legal. E me diz uma coisa hoje, de tudo que você faz lá, qual que seria o teu cargo-chefe hoje que vocês mais trabalham? Hoje nós temos lá as saladinhas, né? São as 7 saladas, conforme eu comentei anteriormente, e o suco de bergamota, que é famosíssimo. Esse seria o que mais vocês realmente hoje têm essa, como é que diz, essa entrega, essa venda do cliente também de satisfazer a necessidade e ver que é um produto que sai muito mais do que qualquer outro. Não que todos não sejam muito maravilhosos, uma delícia, né? Sim. Mas tem sempre aquela coisa que acaba tendo, as pessoas procuram muito mais por aquilo, né? Sim. Nós temos as nossas redes sociais, cada dia Sim, lá na Opt, no Instagram, @OptSaudável. Já está aparecendo na tela também, né? Isso, e nós temos uma ação muito bacana lá na Opt, que são os dias especiais da Opt. Todo dia da semana tem uma promoção. Na terça-feira é o dia da salada, onde a salada está com 30% de desconto, tanto as unidades de 200 gramas quanto as de 120. Por quê? Qual é o nosso propósito? É acesso e democratização, porque a gente quer quebrar aquele paradigma, sabe, Janete? Que comer saudável é caro. Não é caro, né? Tudo depende dos nossos hábitos também. Na quarta-feira a gente tem os grelhados e na sexta o dia do sanduíche. E no sábado o dia do grão, que daí o empório está todo aberto aí com promoção. Uau, que legal. E onde é que eu posso encontrar isso para que eu possa ver? Tem algum site? Esse que você falou agora, a gente consegue ver ali quais são os dias dessa promoção também, Lisângela? Sim, nas redes sociais nós temos todas as informações também e nós temos um site www.optvidasaudável.com.br. Deixa um recadinho então para essas pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam conhecer mais seu produto, para que elas possam chegar até você. Me conta alguma coisa bacana para essas pessoas, para que elas possam vir até você, Lisângela. Nós temos lá na Opt um espaço que é uma casa, né, mais antiga, onde a gente cuidou no momento da reforma para manter a identidade dela. Então, os clientes, hoje os nossos vizinhos lá do bairro Coqueiros, têm participado muito das nossas atividades, Janete, dizendo que coisa boa de a gente ver um espaço onde parece a casa da minha avó. Ai, que delícia! Então, o convite é esse, vai lá conhecer a Opt, conhecer o nosso espaço, leva a família, leva os amigos e vem ficar com a gente um pouquinho. Então esse seria esse diferencial de poder trazer esse conforto, esse aconchego de casa de vó, que eu imagino que muitos ou a maioria das pessoas tem uma lembrança muito bacana, porque traz a nossa raiz, a nossa história, né? É verdade. Esse acolhimento, esse sentimento de família faz com que a gente se sinta cada vez mais acolhido, mais próximo. E os amigos, né? E a indicação, a gente está crescendo bastante no nosso trabalho em razão da própria... da indicação, né, entre as pessoas. Então, conhece e leva o amigo. Isso é a melhor forma de crescer o negócio também. Lisângela, muito obrigada pela tua participação com a gente aqui hoje. Obrigada a todos, obrigada Janete, e convido vocês a conhecer a Opt também. Muito obrigada.
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caio lindo, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caio lindo, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena. Estamos de volta aqui com o nosso show da tarde. Estamos aqui agora com a Leia, ela que é esteticista. Leia, minha querida amiga, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Leia, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do teu trabalho como esteticista. O que você faz hoje? Qual que é o trabalho que você oferece? Você comentou que você trabalha também com depilação, que você também dá curso, né? Essa depilação, como é que é essa depilação, Leia? Conta um pouquinho pra gente, com qual que é o material que você usa para fazer a depilação hoje? Sim, para começar, eu sou esteticista há 15 anos. Tá. E tenho uma clínica de estética com os serviços de estética facial e corporal, depilação e acupuntura. E o meu foco maior é na depilação. Então, hoje eu ministro curso VIP, né, para pessoa individual, com o meu método de a cera, método espanhol, cera de morango. Uau, que legal! É uma cera muito boa, que é quase indolor, as clientes gostam bastante dessa cera. Qual que é a diferença dessa cera que você fala? Só para a gente poder conhecer, que talvez muitas pessoas não conheçam, inclusive para mim. Eu já ouvi falar de muitas técnicas, né, de depilação, mas qual que é a diferença dessa depilação com essa cera? Essa cera, que ela é mais elástica e hidratante. E ela é retirada, o método espanhol é retirado com a própria cera. E aí torna-se mais, não muito agressiva como as outras. E acaba talvez não tendo tanto essa sequela que fica na pele, essa irritação, a foliculite, que é um problema que eu sou uma pessoa que eu tenho muita alergia com depilação, tenho dificuldade de fazer, inclusive por isso, né? Então, de repente, é uma cera que também já pode estar ajudando nisso também, seria isso, Leia? Sim, e eu mesma preparo a minha loção com óleo essencial para evitar foliculite, alergias. Então, se torna um procedimento muito bom. Essa cera traz um resultado, um benefício maravilhoso, né, Leia? Sim.
E esses cursos que você ministra lá, são cursos que você faz individual, com grupos? Me conta um pouquinho mais desses cursos que você dá. Sim, é individual. Até 2 pessoas ainda consigo dar. Mas é individual por quê? Porque em 2 dias a cliente, a aluna, no caso, já sai depilando. Porque eu dou 90% de prática. 90% de prática, então a pessoa pode estar ali podendo observar, né, esse seu cliente, esse ser que vai estar disponível para poder ajudar a ser como modelo também. As modelos. E eu faço a aluna botar a mão na massa mesmo, então ela já sai fazendo a depilação. Ela vai fazer na prática muito mais do que na teoria ficar estudando, que também é importante, sem dúvida. Sim. Mas para poder praticar, aprender, é fazendo, né, Laia? E também eu dou aperfeiçoamento para quem já é da área, porque muitas profissionais não conhecem o método, conhecem, mas não conseguem fazer o método espanhol, que é retirar com a própria cera a depilação. Que legal. E você falou que você tem um espaço aqui em São José, né? Isso. Meu espaço fica ali na frente do Shopping Continente, no edifício Max Center, ali, centro comercial. Bem na frente do Shopping Continente. E qual seria o teu diferencial hoje, Leia, nessa área de estética, depilação? O que mais você faz hoje que você, de repente, gosta mais? Seria ministrando cursos, fazendo depilação? O que mais você se identifica hoje fazendo do teu trabalho? A depilação e a limpeza de pele, que eu faço bastante também. A limpeza de pele você também faz bastante? Faço, muitas. Que legal. E, Leia, me conta uma coisa, o que foi que despertou dentro de você, né, essa vontade de querer deixar nós mulheres cada vez também mais bonitas ainda, com essa limpeza de pele, depilação, que é uma coisa que todo mundo necessita, né? O que fez você querer fazer isso nas pessoas, nas mulheres e tal? Por eu gostar da beleza mesmo, né? A minha primeira formação foi em enfermagem e saí da enfermagem e fui fazer o curso de estética. E sempre gostei de beleza, né? De me arrumar, de arrumar as pessoas. E sempre te fez bem. Sempre me fez bem. E poder saber que nossa autoestima, né, ela é uma coisa tão importante como nós mulheres, que se a gente realmente não dá foco nisso, não poder a nós também se cuidar um pouco, a gente acaba ficando um pouco triste, um pouco sem graça da vida. E quando a gente começa a se arrumar, a dar esse benefício, esse carinho, as mulheres também saem de lá muito mais felizes também, né, Laia? Sim. E como é que é para você poder ajudar essas mulheres a ficar mais bonita, Laia? Como é que é isso para ti como mulher? É gratificante para mim ver elas saírem mais aliviadas, porque é o que elas falam, né? Que 10 legal. quilos a menos, por causa da questão da depilação, né? E como podemos imaginar, como você falou, que a depilação às vezes não é só uma questão de higiene, mas também com autoestima, como você acabou de falar. 10 quilos a menos, e não foi uma questão de coisas físicas, mas às vezes emocionais, né? Energeticamente a gente se sente, como é que diz, carregada, pesada, vai lá, faz uma depilação. E não é só pela depilação, às vezes, lá eu imagino que essas mulheres também encontram ali o quê? Um carinho, um se importar contigo. Às vezes tem uma conversa que você vai ter com ela ali nos bastidores, sozinha. Ela está ali se sentindo amada, protegida e cuidada. É como se fosse um carinho que ela recebe também, né? Sim, a gente ali se torna psicóloga também. Olha que legal, é isso que eu ia falar mesmo, de poder se transformar numa terapeuta, uma psicóloga, onde é que muitas vezes nós mulheres desabafamos das nossas situações, o nosso íntimo, muito mais íntimo do que só uma depilação, e podemos ver que temos ali uma parceira, então. Então deixamos aqui nosso recadinho dado, então, né? Que as pessoas possam conhecer mais o seu trabalho, Leia. Deixe esse convite aqui para essas mulheres, então, para que elas possam conhecer o teu trabalho. Pode falar, pode convidar, de repente você pode falar do teu curso, né, Laia? Primeiramente eu queria falar sobre a depilação, que tem muitas mulheres que têm medo de fazer com cera. A minha cera é muito boa, ela é uma cera quase indolor, e a primeira vez eu sempre faço com muito cuidado e atenção. Então, e o curso, em relação ao curso, as meninas que querem aprender uma nova profissão, do curso... Está aparecendo na telinha o número ali, ó. Individual. Pode te procurar, né? E o meu endereço fica na frente do Shopping Continente, no edifício Max Center, centro comercial. A minha clínica de estética, ela é Vila.
Tem Instagram ali como Laia Vila. E é isso. Se caso queiram conhecer meu trabalho, tem tudo lá no meu Instagram. Então tá bom, gente, recadinho dado. Laia, muito obrigada aqui pela tua participação hoje com a gente no nosso show da tarde. Que as pessoas possam também te procurar para poder fazer essa formação nesse trabalho também de depilação, que hoje tem uma demanda cada vez maior, sem dúvida, porque ninguém mais consegue ficar sem se depilar, né, querida? Não tem como, né? Então tá dado o recadinho, Laia, muito obrigada por você participar com a gente aqui hoje no show da tarde. Obrigada a vocês. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que recommend getting your hot temper down to anyone. Yeah. eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena. E estamos de volta com o show da tarde. Como eu sempre falo, falando de negócios com quem entende de negócios.
E, gente, nós estamos vivendo num mundo cada vez mais digital. Bom, eu sou gestor da Prospecta Consultoria, que nós trabalhamos exatamente isso, o mundo digital, da rede social, Instagram, Facebook, YouTube, artes, enfim, toda essa área digital nós trabalhamos. Só que também, hoje em dia as pessoas pensam que porque é um mundo digital, é um mundo lei. É um mundo que dá para fazer qualquer coisa e ninguém vai ser criminalizado por essa situação. Só que as coisas estão mudando e eu vou conversar com uma pessoa que é especialista nesse assunto. Te apresenta para nós então, nessa tarde, seja bem-vinda, doutora Patrícia, te apresenta para nós, para os nossos telespectadores. Olá, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite e uma boa tarde para você que está aqui nos assistindo, em que se nós não tivéssemos aí a parte de comunicação, de transmissão de dados, a gente não poderia aqui se comunicar desta forma com os nossos telespectadores. Hoje em dia, doutora Patrícia, nós precisamos e temos que ter um cuidado sobre os nossos dados. Nós tivemos informações aí, já vimos nas redes, eu faço jornalismo, então eu assisto muito jornal, né? Sou muito viciado nisso, até pela minha empresa, que a gente trabalha muito essa questão digital, mas a gente vê muita questão de vazamento de dados, de pessoais, empresariais. Então hoje nós temos que a importância da proteção de dados de empresas, que seria hoje a tua especialidade. Me diz uma coisa, quais são considerados os dados pessoais, né, que são importantes nessa situação? Maravilha. Antes de eu começar aqui a te responder esse questionamento, é importante a gente elucidar para a nossa audiência que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor aí no ano de 2020, em setembro. Ela teve como propósito, essa legislação, na verdade, trazer a segurança, a privacidade e a intimidade dos dados pessoais aí dos brasileiros. E aí esta lei trouxe a conceituação, a definição do que são dados pessoais. Os dados pessoais são aqueles relacionados aos indivíduos, são aqueles relacionados à pessoa natural, como nome completo, endereço, filiação, CPF, e-mail. E aí, por conta que no passado e pelo fato de nós estarmos em uma constante evolução, era digital, nós tivemos aí alguns vazamentos de dados por grandes companhias aí dos Estados Unidos, em que tivemos impacto de quase 80 milhões de dados aí, né, espalhados por aí. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para o ordenamento, para o Sistema Nacional, justamente para trazer essa segurança, né? Porque quando você vai participar de uma entrevista de trabalho, quando você vai vender um produto, você precisa coletar os dados de uma determinada pessoa, de um suposto cliente, de um suposto paciente, de um colaborador, e esses dados eles têm que serem assegurados, né? Então, é mais ou menos neste sentido que a gente consegue definir aí até para a nossa audiência, de uma maneira mais coloquial, a definição. É que, na verdade, o que acontece é, com o crescimento, né, do mundo digital, também cresceu-se os crimes digitais, né? Exatamente. E com a legislação geral de proteção de dados, estando em vigor agora, as empresas elas têm que observar de como tratar os dados dos seus clientes. Explica para mim um pouquinho sobre isso. Exatamente. Qualquer tipo de estabelecimento de negócio, seja esta empresa de pequeno, seja esta empresa de médio porte e a grande porte, precisam implementar o programa de tratamento de dados. Você precisa ter software. Geralmente as empresas hoje elas possuem um sistema de ERP, que são alguns sistemas financeiros. Esses sistemas já trazem a proteção daquele dado a partir do momento que ele é inserido naquele sistema, a partir daquele cadastro. Então as empresas elas precisam investir na parte de tecnologia, na parte de informação e bem como também no programa de implementação por meio de um profissional especializado. E me diz uma coisa, a LGPD, né? As empresas também têm que observar como trata os dados dos empregados. Me explica isso. Exatamente. Ela tem que, na verdade, assegurar os dados dos empregados, porque a LGPD ela traz um reflexo nas relações de trabalho.
E nós estamos de dois lados. Eu tenho um lado em que nós temos o empregador e nós temos de outro lado o empregado. O empregado, nesta relação, ele acaba sendo uma persona com uma vulnerabilidade. Ele tem ali uma hipossuficiência em relação ao empregador. Então, o empregador precisa, na verdade, a partir de uma política de conscientização, de implementação de dados que esta companhia vai incorporar, de que vai assegurar esses dados desses colaboradores. E neste meio tempo, o que é mais interessante também é que as empresas também passam a ter mais segurança a partir do momento que elas têm essa política. Por quê? Porque um colaborador ele não pode, na verdade, violar esses dados. Ele não pode vender esses dados para uma empresa concorrente do mesmo mercado. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um reflexo na relação trabalhista, tanto para proteger o empregador, como também para proteger, de outro lado, o empregado. E o que pode acontecer com as empresas que não se adequarem a essa Lei Geral de Proteção de Dados? Então, uma das sanções são multas, que equivalem a 2% do faturamento da empresa. Sim. Então, que é um valor significativo e podem chegar aí até 50 milhões. Nós já chegamos com empresas aí que já estão sendo sentenciadas e sendo penalizadas pelo descumprimento de adequação da LGPD. Ou seja, isso já está desde 2020. Recém agora as empresas estão tendo a noção de que é obrigatório qualquer tipo, seja um restaurante, uma clínica, um laboratório, seja uma programadora de TV, implementar que elas primeiro sofrem, né? Sofrem aquela história, tem que apanhar para aprender, infelizmente, né? E quais seriam as medidas que as empresas devem adotar? Tá. Uma das medidas, na verdade, é você ter um consultor especializado em LGPD para te auxiliar a fazer o programa de implementação de dados. E aqui eu falo tanto de um advogado que tem expertise neste assunto, bem como também isso seja associado a uma equipe de TI, porque você vai precisar utilizar de sistemas da informação, que são aí sistemas que visam assegurar, né, o não vazamento desses dados. E além disso, você ter um encarregado de dados, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala que toda corporação, toda companhia tem que ter alguém que represente, porque em virtude dessa lei foi criado a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, hoje dentro do escritório nós temos um advogado que possui uma certificação internacional vinculado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que representa todas as empresas. Então, existe o serviço de terceirização de DPO, que é o encarregado de dados. Porque para fins de reduzir custos, não vale a pena contratar um profissional só para ele ser encarregado de dados. Então, a gente vende esse serviço de terceirização de encarregado de dados. Doutora Patrícia, é um assunto que nós poderíamos ficar a tarde toda, porque é interessante e entra, né? Nós temos um tempo, mas muito obrigado pela tua participação. Realmente é um assunto que eu acho que as empresas têm que estar cientes e participantes disso. Imagina. Que Deus abençoe vocês, que seja um ano abençoado para o teu escritório e que tu consiga proteger muitos dados. Né? Já estamos nesse caminho. O Show da Tarde volta já. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído.
é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um arranhão pra quem já tá fudido. Ai que mora o perigo, ai que eu caio, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Hi, recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena. E estamos de volta com o Show da Tarde, falando de negócios com quem entende de negócios. E estamos aí hoje num programa bem diversificado e nós estamos falando sobre N assuntos, mas agora vamos falar sobre um assunto que algumas pessoas gostam, mas a cabeça não gosta muito, que dói esse negócio que nós vamos falar agora. Que é sobre reformas dentro das casas, reformas aí no escritório, reformas domiciliar. O negócio não é muito fácil, não. Eu vou falar com uma pessoa que entende desse assunto e ele vai se apresentar para nós agora. Boa tarde, Romário. Tudo bem? Te apresenta para os nossos telespectadores. Boa tarde, tudo bem? Sou o Ronaldo, CEO da RD Ramos Construções e Reformas. Como ele acabou de comentar, né, quando pensou em construir e reformar, geralmente vem aquela dorzinha de cabeça, assim, pensando, caramba, agora qual pedreiro, qual encanador, qual eletricista vou contratar? Então sempre vem aquele pensamento ali que, não, na minha última obra foi muito ruim, na minha última obra eu tive dor de cabeça, Sim. entre outras coisas. Então nós trazemos justamente isso, trazemos uma gestão de qualidade ali, onde os nossos prestadores eles são treinados, capacitados para realmente executar com excelência, que no final ali tem que ficar bom de verdade. Me diz uma coisa, Ronaldo, como é que surgiu a empresa de vocês? Nossa empresa surgiu justamente da ideia de ver esse problema na construção ali de modo geral, tanto reforma principalmente, que é o nosso maior foco atualmente, que na minha área, quando eu iniciei trabalhando, eu sempre falo, né, eu sou do interior do Paraná, natural de lá. Então vim para cá, comecei trabalhando com construção de prédio, eu trabalhava numa empreiteira que fazia os prédios, e ali eu comecei a aprender sobre obras. Depois eu fiz faculdade na área administrativa, uma área totalmente diferente, porém no futuro ali eu acabei juntando agregando as duas. E isso quando eu fui trabalhar no ramo imobiliário, inclusive. Então eu trabalhava no setor imobiliário, foi ali que eu comecei a ver a oportunidade de pegar algumas reformas, algumas manutenções, enfim. Viu a necessidade, foi surgindo o sentimento da da RD. RD. Isso é mais fácil. RD Ramos. RD Ramos. É mais fácil para falar ali e lembrar. E me diz uma coisa, qual é a especialidade de vocês? Nossa especialidade hoje é muito mais focado ali na parte de reforma. Fazemos algumas construções também do zero, mas não é tanto o nosso foco atualmente. Sim. Até por uma questão da estrutura, equipe e tudo mais. Focamos bastante na parte de acabamentos, ou seja, revestimento, pintura, seja piso vinílico, seja porcelanato, coisas nesse sentido. Então, e realmente entregar, igual eu falei, uma tranquilidade para o cliente, porque no final não é só o ambiente ficar bonito ali quando entregou o serviço, é durante também a execução ali, você passar para o teu cliente ali uma tranquilidade, igual eu falo, nós trabalhamos de uma forma muito flexível, ou seja, o cliente ele pode escolher se quer um orçamento ali com material incluso ou sem material incluso. Eu te perguntar isso, então isso terminaria sendo um diferencial. Pode ser o cliente dar o material, Exatamente. Porém você não é responsável por algumas situações, porque às vezes o cliente quer um material de terceira, quarta qualidade Exatamente. E querendo um serviço de primeira. Exatamente. Né? Existe uma diferença nisso. Sim. Então o teu diferencial é exatamente essa flexibilidade de, além de deixar o cliente confortável, deixar uma tranquilidade para o cliente durante a sua construção, também é dar essa flexibilidade das escolhas.
Exatamente, porque muitas vezes o cliente ou ele quer escolher ali pelo preço, ou às vezes realmente ele escolhe pela qualidade. Então, realmente, no final ali, igual eu sempre falo, quem tem que se sentir bem com o ambiente que está sendo reformado é o cliente. Seja na tua empresa, quem vai usufruir do ambiente ali é você. Então, não sou eu só como empresa. Então, eu flexibilizar e trazer essa tranquilidade também, principalmente, né, igual eu sempre falo, que quando está reformando ou construindo, faz toda a diferença, porque geralmente quando você pensou em construir ou reformar, você também está fazendo em outras coisas em paralelo, seja focado no teu trabalho, às vezes tem filhos, então não vai ter tempo para ficar cuidando ali de tudo, seja materiais, por mais que o cliente muitas vezes ele fala, não, eu vou comprar material, a responsabilidade do material é minha. Eu vou lá na loja, às vezes quando ele não consegue, compro, depois ele me reembolsa, porque eu sei que isso vai ajudar ele também e, consequentemente, vai me ajudar também que desenvolver o serviço ali, não vai parar a obra, do que muitos fazem, né? Ele fala, não, a responsabilidade do material é do cliente, e não é bem assim que funciona, é do cliente, mas se ele não consegue por algum motivo, faz diferença você apoiar ele ali e dar suporte. E me diz uma coisa, Ronaldo, onde é que eu consigo te encontrar hoje? Hoje, o principal ainda, nosso foco é ali no Instagram, tem no site, pode entrar via WhatsApp, ou pode... Qual que é o teu Instagram? RD_Ramos_Construções, ou pode pesquisar ali no site RD Ramos Construções. E também tem o nosso escritório que está sendo aberto ainda, ele está em construção, que é na SC ali 401, no mesmo prédio do Forte Atacadista. Então já estão se organizando para ter um espaço físico. Sim, porque igual sempre conto, né? Principalmente até com os clientes ali que vão ficando também. Eu sempre vou contando uma história até para pegar mais intimidade com o cliente, que eu acredito que como toda empresa, não é só querer manter o cliente uma vez só, então é ter realmente parcerias futuras, enfim, eu sempre falo, eu comecei trabalhando praticamente ali sozinho, depois que eu fui montando a equipe e fui estruturando, tanto é que fiz consultorias ali também, junto com o Sebrae, inclusive, quero voltar a fazer novamente, então se especializar até para entregar um atendimento melhor e cada vez mais humanizado também. E me diz uma coisa, vocês têm uma flexibilidade de ir atender o cliente em casa para fazer o orçamento, ou não, só manda foto, ou tu vê tu tem uma equipe que vá no lugar, porque às vezes é interessante ter um olhar clínico de alguém de fora, porque às vezes o cliente quer fazer uma enjambração que não vai dar boa, entendeu? Só que às vezes a pessoa pelo dinheiro vai lá e não, mas tá bom, tá pagando, eu vou fazer, só que depois termina vindo dores de cabeça. Vocês têm esse olhar clínico, vocês vão fazer uma análise para realmente ver a necessidade daquela reforma ou se pode fazer uma mudança dentro da própria reforma que ele quer fazer? Fazemos sim, na verdade é um principal foco nosso até, orçamentos à distância, dificilmente fazemos, até tem cliente ali que insiste, é um custo ali que vocês vão ter, não precisa, ou às vezes, eu não tenho tempo, então eu sempre falo, não, vamos arrumar um tempinho, pode ser depois do horário, um ajuste, pode ser num sábado, porque às vezes ele trabalha, ele realmente não quer tirar o tempo dele. E para vocês não tem problema, então, num sábado, num domingo, eu só tenho tempo no domingo, um exemplo. Nós vamos, vou dar um exemplo de alguns casos que já aconteceram, então um cliente, não, só posso no domingo, já teve cliente ali que estava em processo ainda de negociação do orçamento, Ronaldo, você consegue vir aqui tirar uma dúvida, eu estou com dúvida nisso, ainda sem estar fechado o orçamento, eu pego e vou lá, ou peço para alguém ir ver, verificar, enfim, eu acho que faz toda a diferença, por quê? Porque se tiver algum ajuste, alguma coisa para fazer, o profissional ali ele vai identificar e vai falar para o cliente, e às vezes vai surgir alguma outra ideia do que ele queria fazer, não, então já vamos fazer isso. Duas cabeças pensantes conseguem organizar melhor. Exatamente. Ronaldo, assim, muito obrigado. Tá? Que seja um ano de muita reforma para você, que dê tudo certo, tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe. E tenho certeza que os clientes vão ter essa opção a mais para reformas, até porque é a tua especialidade. Às vezes tu quer contratar uma pessoa, mas a pessoa ela tem outros, né? Sim, e o importante, né? É uma reforma que vai caber dentro do orçamento. Que eu acho que é o que as pessoas mais querem ouvir, né? Sim. Que seja um ano abençoado para você. Muito obrigado por estar no nosso programa, certo? E é isso aí, o Show da Tarde volta já.
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. E estamos de volta com o Show da Tarde, como já virou o meu jargão, né? Falando de negócios com quem entende de negócios. Estamos falando agora sobre reformas, sobre reforma do ambiente do lar, sobre reforma da casa, sobre reformas em geral. E vamos continuar um pouco no mesmo nicho de assunto, mas não na mesma especialidade. Eu vou conversar com a Eliane, que é arquiteta. Te apresenta para nós, Eliane. Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu sou arquiteta. Sou a Eliane, eu sou de Santo Amaro da Imperatriz e eu tenho uma fábrica de móveis sob medida, a Stenhouse Marcenaria. E me conta uma coisa, Eliane, como que surgiu a ideia de fazer a fábrica? Eu ia tentar falar o nome, mas não vou tentar fazer isso não. Em resumo, bem rápido, eu tinha sempre o sonho de formar em arquitetura, não sei porquê, porque eu não tenho nenhuma referência familiar disso. Mas, enfim, comecei com radiologia, que não tem nada a ver com arquitetura, até chegar à tão sonhada faculdade de arquitetura. E aí, nesse meio tempo, o marido foi convidado a trabalhar numa fábrica de móveis como ajudante. E aí veio essa possibilidade de montar uma fábrica de móveis. E aí foi criando-se, né, o corpo da... Fala para nós o nome de novo. Stenhouse. Stenhouse, eu vou conseguir falar esse negócio. Stenhouse, né? E me diz uma coisa, qual a especialidade da Stenhouse? Nós trabalhamos com todos os tipos de imóveis, né? Desde casa, as residências, comercial, área da saúde, mas o nosso foco é sempre voltado para o cliente, é entregar o melhor para ele, fazer com que a experiência que ele tenha com móveis seja fantástica. Porque normalmente o cliente vai contratar um serviço de móveis e acaba virando uma dor de cabeça, porque não entrega no prazo, o acabamento não fica bom. Nosso foco é o cliente, tem que ficar uma experiência para ele linda, desde o início do projeto até a entrega do móvel. Tudo tem que ficar redondinho e do agrado dele, do gosto dele, para lá no final ele olhar e falar assim, era mais do que eu queria ainda. Vocês fizeram lindo. Na verdade, o que eu enxergo assim na Stenhouse é aquela questão que não é simplesmente eu vou ali no monstruário, vou no showroom e não. Eu imagino que tem aquela questão de repente até você ir até o ambiente da casa, exatamente, fazer um estudo. Aí o cliente, mas eu quero fazer uma cama pontiagonal, eu quero fazer um guarda-roupa no teto. Alguma coisa do tipo assim. E aí vocês conseguem, dentro do desejo do cliente, trazer o
formar, né, trazer aquele produto, material, que seja uma banca, um roupeiro, uma cama, uma cozinha. Isso. Porque as pessoas, elas têm, às vezes, a grande dificuldade que eu enxergo com muitas empresas que trabalham com móveis planejados é que eles já querem te vender um protótipo deles. Produto que eles têm pronto. E muitas vezes o cliente que ele quer que seja algo que esteja dentro da cabeça dele. Isso. O diferencial do móvel sob medida é esse, né? É você pegar a ideia do cliente que muitas vezes não há possibilidade de executar, e aí a vantagem de ter um arquiteto dentro da fábrica é você olhar aquele móvel do jeito que ele quer e tentar adaptar da melhor forma possível, que fique próximo ou igual ao que ele quer e não seja um móvel se não até melhor. Que não até melhor. E aí sempre voltando com esse olhar da arquitetura, sabe, Samuel? De olhar e não olhar... eu quero fazer um balcão de pia. E esquecer que aquela cozinha toda existe. Não Sim. é só um balcão de pia. Aí o diferencial da nossa empresa é esse. Eu, como arquiteta, olho tudo. O que tem nessa cozinha? O móvel precisa conversar com o restante. Um olhar clínico, olhar detalhado. Clínico, detalhado. E o local da fábrica, quando você estava contando, ele é diferenciado. Conta pra mim. Sim, a fábrica fica no interior de Santo Amaro, num bairro chamado Varginha. E é um sítio lá, é um terreno de família do Alto. E temos só um vizinho, que é a minha sogra. Então, é tudo verde em volta. Tem pássaros, tem animais, tem cachoeira. Então, a gente vive assim, numa energia incrível durante o dia inteiro. E é ali que o móvel do cliente é produzido, naquela paz. Termina já saindo de uma semi-fábrica de sonhos, vamos usar o termo assim, né? E isso, eu fico mandando foto para o cliente. Há a possibilidade de visitar a fábrica, né, ir até o local, visitar, ver a produção acontecendo. Assim como eu fico mandando foto para o cliente, do como está ficando, para ele já ir curtindo o momento. Entendi. Então hoje, para mim te encontrar, é só na fábrica? Como é que eu faço? Não, tem as redes sociais, né? Nosso Instagram é Stenhouse Marcenaria. Já temos um canal no YouTube, que hoje somos conhecidos como Casal Stenhouse. Lá no YouTube está Casal Stenhouse. E temos uma conta também no Quai, Casal Stenhouse. O que seriam os vídeos de vocês no... O vídeo, a gente coloca vídeo da produção, né, de como a gente produz mesmo, inclusive o Dalto dança durante a produção, e isso é dele. A gente filma a produção, filma a entrega, o processo de projeto, processo de execução, processo de entrega. É o dia a dia na fábrica. Interessante, né? Então, hoje para mim conseguir te encontrar é dessa maneira pelas redes sociais, né? Aí tu vai até a casa do cliente, tu faz, mas também tem a possibilidade de eu ir lá conhecer a fábrica. Existe, né? A possibilidade de ir lá conhecer a fábrica, tomar um cafezinho lá no interior. Lá no interior. E me diz uma coisa, tem um momento marcante nesse tempo que vocês têm a fábrica? Aconteceu um cliente, uma família, não sei, algo assim que vocês possam, que marcou, que vocês quando vão fazer um móvel, vocês lembram daquela situação? Ou quando vai fazer uma dancinha? A dancinha todo dia, né? A dancinha sempre tem. Eu acho, ontem aconteceu um episódio, todo cliente é um cliente especial, mas Sim. Ontem aconteceu um episódio que a cliente, ela trabalhava no escritório, que ela já tinha pronto quando fez a casa dela. E ela não gostava. Me chamou, eu disse, porque teu escritório parece uma cozinha. E a gente refez o escritório dela todo, e ontem ela me mandou um depoimento que disse que ela não quer mais sair do escritório, ela só quer trabalhar. De tanto que ela gosta de ficar ali. Então, eu percebo que o nosso serviço impacta muito na vida da pessoa. E sempre que a gente vai executar alguma coisa, eu penso nisso. Como que aquele imóvel vai impactar na vida daquela pessoa positivamente, que essa é a nossa intenção, mas, se você não faz o serviço bem feito, pode impactar negativamente. Antigamente, existia muito essa questão das casas, elas, é como se elas fossem uma continuação das pessoas. É como se ela tivesse uma... nas minhas viagens internacionais, eu fui em casarões, em coisas, e era engraçado que parecia que aquela pessoa estava ali. Não é nem coisa espírita, não. Eu digo no sentido de, tipo assim, é tão a cara da pessoa, a personalidade da pessoa, que a pessoa morreu, mas parece que ela ainda está ali. E é por isso que às vezes tem lugares que terminam sendo tombados, ou existem lugares que a família preserva, não quer vender nem nada, porque é um pedaço, é uma identidade da pessoa que está ali, né? Que deve ter acontecido com essa moça, né? E esse é o desafio da arquitetura. É de colocar a identidade do cliente naquele imóvel. Não somos nós que vamos estar lá todo dia, é ela. Então tem que estar do gosto dela, a cara dela. Ela tem que se sentir bem. Eliane, foi um prazer conversar com você aqui à tarde, certo? Vocês não estão vendo o marido dela, mas o marido dela, quem quiser ver ele dançando, só procurar nas redes sociais, tá? Dalton.
procura lá que você vai ver ele dançando. Foi uma alegria, viu? Obrigada. Que Deus abençoe, que venha a ser um ano de muitos sonhos realizados através das mãos de vocês, dos projetos de vocês, e que Deus dê um ano de prosperidade e paz no meio de tanto tumulto que nós temos vendo nesses últimos dias. Gente, esse é o Show da Tarde, falando de negócios com quem entende de negócios. Nós já voltamos. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena. Estamos de volta aqui com o nosso show da tarde. Estamos aqui agora com a doutora Kelly. Doutora, seja muito bem-vinda. Ela que tem uma clínica odontológica e tem muito mais coisa para nos contar. Eu queria que você se apresentasse para a gente, né? E falasse para a gente o que você faz hoje nessa clínica, tudo, o teu trabalho que você oferece. Me conta um pouquinho desse teu trabalho, Kelly, por favor. Certo. Olá, meu nome é Kellen, sou odontopediatra, sou responsável por uma clínica odontológica. A clínica é Pais e Filhos Odontologia Familiar,
Lá nós somos em 6 dentistas. A gente tem todas as especialidades odontológicas. É uma equipe composta por mulheres. E, basicamente, eu fico na odontopediatria e cuido também de toda a parte administrativa. Mas todas as especialidades, a gente tem sempre os colegas, né, que atuam ali em cada área, né? A clínica esse ano a gente está fazendo 10 anos. 10 anos já, que Isso legal. mesmo, E o nosso objetivo mesmo, tanto é que o nome da clínica, né, Pais e Filhos Odontologia Familiar, é o objetivo de a gente oferecer não só a excelência técnica, mas que as pessoas possam se sentir em casa, como família, né, e a gente oferecer um bem-estar, que a odontologia tem tudo aí para isso. Como o próprio nome já fala, vocês trabalham também com essa coisa de pais e filhos. Então, a especialidade que você trabalha hoje, né, Kelly, seria, então, baseado em nesse cuidado dos filhos. Isso. Você comentou ainda há pouco para mim também, que eu queria te perguntar, em relação à gestação. Isso. Como é que é cuidar dos dentes do bebê? Como é que é isso? Cuidar de uma gestante e cuidar já desse bebezinho que está vindo na barriga dessa mãe. Isso mesmo. Tudo se inicia, né, durante a gestação. A gente tem ali, na verdade, uma série de eventos biológicos que são muito importantes. Dentre eles, também a formação dos dentinhos de leite, né, que iniciam essa formação enquanto a mamãe está ali com o bebê, né, dentro da barriga. E isso faz também com que a gente precise dar uma atenção para a saúde bucal dessa mãe, né? Então é importante, assim como existe todo o pré-natal que a mãe acompanha, tem um pré-natal odontológico, é ela se cuidar, tá com a saúde bucal dela em dia também, para que depois, quando esse bebê nasça, ela possa ali estar realmente, né, 100% para ele. Nascendo esse bebê naturalmente, aí daí depois, à medida de que por volta de 6 meses de vida do bebê, nascem os primeiros dentinhos. E aí é importante essa primeira visita ao odontopediatra. Mas, Kelly, deixa eu te perguntar uma coisa que agora também fiquei curiosa, e eu posso imaginar que muitas pessoas possam também tentar entender isso. O que interfere, mãe, se eu tiver gestante, a cuidar do meu dente, que isso interfere também aqui no bebezinho? Como é que é isso, Kelly? Explica um pouquinho sobre isso, por favor. Isso mesmo, eu sempre brinco, né, e digo que o nosso corpo ele é uma maquininha única, né? Então, se por acaso essa mamãe está com algum foco de infecção em algum dente, né, de uma forma simples para poder explicar esse sanguinho contaminado ali, né, de que a mãe, em função dessa infecção que tem ali no dente, é o mesmo que circula pelo corpo dela inteiro e que naturalmente isso também pode estar afetando ali, seja até mesmo o risco de um parto prematuro, isso também pode estar acontecendo. Eu sempre me coloco, eu também sou mãe, né, tenho minha filha de 6 aninhos, mas eu sempre me coloco também naquela situação onde às vezes os primeiros dias de vida de um bebê, a gente tendo, né, toda aquela demanda e ainda está com uma dor de dente ou algum desconforto, então assim, isso desbaratina também, né? Bastante. Mas os cuidados da gestação em si, eles são bem importantes até mesmo no que diz respeito à formação completa também, né, do próprio bebê. E acima de tudo, a família, né? À medida que essa criança vai crescendo e acompanha a mãe, o pai, o vô, a Dinda, todo mundo cuidando dos dentes, naturalmente vai ser uma criança que também vai ter esse embalo, né? De já ter um cuidado maior com os dentinhos, porque isso tudo é em casa, é na rotina. Então, uma mãe que se cuida, automaticamente também já estimula o filho também. E Kelly, me diz uma coisa também em relação à alimentação, a cuidar desses dentes. Já tem a clínica passando também as fotos também, né? Me conta um pouquinho como é que é esse cuidado, você, como profissional, doutor, ajudando essa família a orientar para que as pessoas possam saber que, através de como cuidar, qual que é a melhor maneira. É só escovação, é alimentação? O que interfere de poder ou não poder ter um dente mais saudável, Kelly? Certo. Bom, quando a gente fala, né, inicialmente no que diz respeito, né, aos cuidados de saúde bucal, é claro que dentre as principais doenças é a doença cárie, que é a nossa, digamos, né, primeiro ali de sempre estímulo e explicar para as famílias. Para os cuidados no que diz respeito à doença cárie, a gente sugere de que existem 3 coisas, né, na rotina dessa família que elas cuidem bastante. Claro que o primeiro seria a higiene, né? Então, lembrar de que é uma criança pequena, ela naturalmente não tem como fazer uma boa remoção da placa bacteriana, movimentos legais, então ainda precisa da ajuda de um adulto, né, para ajudar nessa escovação, para ajudar no fio dental. É claro que também o uso do flúor também se faz bem importante, né? O uso então de uma pastinha de dente com flúor, desde a erupção do primeiro dentinho. Eu sempre convido as famílias a dar uma olhadinha nas letrinhas pequenas que tem ali nas pastas de dente, que a gente precisa encontrar um númerozinho de 1.100 ppm de flúor. Olha que é importante. É o número mínimo que a gente precisa para que essa pasta de dente tenha uma concentração que nos ofereça, né, realmente uma prevenção no que diz respeito às cáries, né? E basicamente a alimentação. A gente tem que também explicar de que não são só as guloseimas, né, que predispõem aquele dentinho a ter um processo de cárie. Então, claro que além de chocolate, bala, pirulito, mas os carboidratos fermentáveis também são bem importantes.
refrigerantes. Então, pão, bolo, bolacha, torrada, né, arroz, macarrão, enfim. Mas a ideia também não é proibir esses alimentos, né? A gente sugere de que até os 2 aninhos de idade, realmente sim, nenhum tipo de açúcar seja oferecido à criança. Mas a partir de 2 aninhos de idade, realmente a gente tem o bom senso, né? Primeiro oferecer em situações pontuais, se for oferecer que seja num horáriozinho que em seguida tem uma escovação. Então a higiene, o flúor e a alimentação é uma tríade bem importante aí para a gente ter uma saúde bucal bem show de bola. Olha que dicas maravilhosas, né? E também tem essa questão da mordida da criança também que você estava comentando, né? Como é que seria isso, Kellen? De eu observar que pode ter alguma alteração nesse sentido. Eu, dentro da odontopediatria, né, também faço uma primeira avaliação ortodôntica, né, para a gente ver como é a base de mordida dessa criança. E é uma dúvida muito frequente dos pais, né, a partir de que idade se tem que usar aparelho, a partir de que idade que se usa. A gente tem como protocolo na odontopediatria pedir a primeira radiografia panorâmica, que é bem isso, é uma radiografia que dá um panorama geral assim de todos os dentes. E é através dessa primeira radiografia panorâmica, que é por volta de 5 anos que a gente solicita, ou quando iniciam as trocas da criança, né, dos dentinhos de leite pelos dentes permanentes, que é o que então a gente sugere a primeira consulta a um ortodontista, né? É claro que eu com dentro 5 da anos seria então uma base legal. 5 anos, uma base de levar legal seu filho para um dentista para avaliação ortodôntica, né? É claro que o pacientezinho, né, que é o que a gente sugere, que venha ao odontopediatra, já desde a erupção dos primeiros dentinhos, a gente dentro da odontopediatria já vai acompanhar esse crescimento da arcada, né? Mas se a gente tiver que pontuar, colocar um marco, né, para a gente iniciar essa atenção da parte ortodôntica da criançada, os 5 anos é um bom marco para providenciar essa primeira radiografia e marcar uma primeira avaliação com um ortodontista, claro, né, um ortodontista que tenha essa pegada, esse atendimento para o público infantil, né? Porque o tratamento de um ortodontista para um paciente adulto, né, ou adolescente, é diferente, né, desse foco para a infância. Então, um colega especializado nisso. Temos aqui uma especialista que está falando com a gente sobre isso agora já também, para que possamos deixar aqui esse recadinho, então, que as pessoas possam encontrar realmente um especialista, uma pessoa que possa auxiliar o seu filho, né? Nada melhor do que alguém que possa entender bem, sabe o que está falando, para poder fazer uma avaliação e um acompanhamento maravilhoso e sabendo que teu filho está realmente sendo muito bem cuidado. É isso aí. Fibel, eu digo que a minha missão é basicamente mostrar para as crianças e para as famílias de que a odontologia ela pode e deve ser muito divertida, né? Muito enfática, claro. Isso. A gente tem todas as dicas, as orientações. É importante ter a família conosco, né? Porque é muitas vezes um tratamento bem em equipe, mas a gente tem tudo para se divertir, né? Uau. E a gente oferecer uma odontopediatria aí bem divertida. E não ser uma coisa traumatizante, ser uma coisa realmente que vai trazer soluções para evitar coisas, né? Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Já passamos aqui nosso recadinho, então. E que as pessoas possam te procurar para poder ter esse auxílio. Isso aí, fico bem feliz. A nossa clínica ela fica no bairro Estreito, né? Isso. Em Florianópolis. O meu Instagram é o Kellen Odontopediatria. E o Instagram da clínica é Pais e Filhos Odontologia Familiar. Se quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, a gente fica também muito feliz, né? E com certeza está aí sanando todas as dúvidas. Muito obrigada, Kellen. Obrigada. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904.
Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Show da Tarde. Me chamo Cris Pérez, sou terapeuta e mentora. E hoje nós temos um convidado aqui bem especial, que é o Dr. João Paulo, ele que é ginecologista, obstetra, também tem algumas especializações aí, que eu vou deixar para ele contar para vocês um pouquinho desse trabalho que é maravilhoso, um trabalho lindíssimo que ele vem desenvolvendo com as mulheres, através da ginecologia estética. Então, seja muito bem-vindo e vou deixar que você se apresente, fale um pouquinho mais sobre quem é o Dr. João Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Meu nome é João Paulo, eu sou médico ginecologista, obstetra, trabalho há mais de 25 anos na área da ginecologia e há 10 anos a gente vem trabalhando na área do laser vaginal, na ginecologia regenerativa, abordando mulheres que tenham alguma dificuldade ou queira melhorar a sua região íntima. Muito bom. E uma dúvida que me veio aqui, quais são os maiores desafios das mulheres hoje? Né? E por qual razão elas te procuram com maior frequência? Assim? O que elas têm enfrentado hoje nessa parte da ginecologia, nessa parte, né, ginecológica feminino? Quais são os maiores desafios que elas vêm enfrentando? Na verdade, os desafios são imensos, né? São grandes. A mulher em si tem uma série de dificuldades, inclusive no se expressar e no saber que existe algum tratamento para o problema dela. Às vezes ela tem alguma dificuldade, tem uma doença, assim, algum problema, até estético que seja, mas ela não sabe nem que existe tratamento para isso, né? Então hoje a parte estética, quando a gente fala estética, é uma tentativa de melhorar e regenerar alguma situação que foi perdida, né? Assim, pensando de imediato, assim, o que a gente tem bastante procura, não só a parte de aumento de pequenos lábios, que é a labioplastia, que incomoda muitas mulheres, tanto esteticamente como numa atividade física, numa academia, a dificuldade de usar um maiô, um biquíni, andar de bicicleta, que isso atrapalha muito, mas tem também a incontinência urinária. Incontinência urinária não é só aquela coisa da mulher idosa. Claro que a mulher idosa tem mais tendência a ter essa incontinência, pela questão hormonal. Então, como eu atuo na parte de medicina funcional, medicina integrativa, a gente também faz uma abordagem hormonal, melhorando não só esteticamente, mas funcionalmente. Então, a pessoa deixa de ter produção de hormônios, aí a gente vai restituir, vai restaurar e vai dar hormônios para essa mulher. Além disso, associar as técnicas que hoje são as técnicas que evitam internações, evitam cirurgias, você não precisa fazer anestesia, você não fica com sonda, recuperação rápido, o único que é um pouquinho mais demorado é o laser, que uma semana você está pronta para voltar ao trabalho, né? Então hoje tem muitos desafios, mas assim, o que mais, lembrando assim, seria a incontinência urinária. Aquela mulher mais, assim, de uma idade um pouquinho maior, e a jovem tem a questão da plástica, da hipertrofia dos pequenos lábios grandes, né? Ai, perfeito! Nossa, quanta contribuição nós temos aqui, hein? E para contribuir aqui mais com o pessoal que está assistindo e que vai nos assistir ainda, traz para nós algumas dicas para as mulheres de bem-estar, dicas de saúde. Até aproveitando que nós estamos aí na Semana da Saúde, né? Sexta-feira agora, dia 7, é o Dia Mundial da Saúde. Então, a gente tem assim, que evitar ficar doente. O melhor modo de ficar sadio é não adoecer. Então, para a gente não adoecer, nada mais do que os hábitos de vida. Então, o teu estilo de vida é o que vai fazer com que você tenha alguma doença ou não. Claro, se você for
sofreu uma radiação, sofreu alguma coisa externa muito potente, claro que você vai sofrer daquilo. Mas assim, se eu tenho um gene de uma doença, uma mulher um câncer de mama, ela não está afadada a ter o câncer de mama. Ela tem que aprender a silenciar esse câncer. A mãe teve, a avó teve, a tia teve. Então você tem que silenciar esse gene que pode acordar. Como é que você vai adoecer com um câncer de mama? Acordando o gene que está dentro de você. Então, assim, você tendo um estilo de vida que propicie ele ficar lá dormindo, você nunca vai ter problema. Então, hoje isso chama epigenética, está acima da genética. Você não é refém da sua genética. Não é porque na família tem que você vai adoecer. Então, você consegue silenciar o gene que isso faz, tendo um bom estilo de vida. Comer bem, se alimentar bem, dormir, que é o mais importante, o sono é regenerativo, a gente precisa dormir. As questões alimentares, questões emocionais, né? Depois do Covid aí teve muitos problemas emocionais e saúde, segundo a definição da OMS, não é só não estar doente, é ter uma associação de eventos, tanto mental, físico, de saúde, não é só doença ou não doença. Perfeito. E quanto é importante você trazer isso, né, para quem está nos assistindo, porque muitas vezes a gente por ter questões na família, né, genética, a gente acaba se colocando num lugar de estar predestinado. E, na verdade, nós conseguimos mudar tudo isso através dessas dicas valiosas que você trouxe para nós aqui, dessa busca, né, pelo seu bem-estar, essa busca de consciência diária, né, através da alimentação, através de novos hábitos. E agora conta um pouquinho mais sobre aonde que as pessoas podem te encontrar, onde que você atende, ou rede social, para que as pessoas possam... Né? A gente tem o Instagram, onde no Instagram está lá todas as informações, tem também um site que fala um pouquinho das atividades que a gente faz, e atendo aqui em Florianópolis, da clínica Dr. Eduardo Fraga, e atendo também na Santa Helena, na maternidade Santa Helena, porque eu também sou obstetra, então atendo ginecologia e obstetrícia. Então, muito obrigada. Tá? Foi um prazer, uma alegria muito grande a gente poder estar compartilhando aqui, né, de toda essa consciência, de todo esse saber, de toda essa bagagem de contribuição que você é na área de ginecologia, obstetrícia, né, e também nessa parte estética ginecológica. Então, uma boa tarde para vocês. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caio, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caio, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah.
E o Show da Tarde está de volta e vamos continuar falando de negócios com quem entende de negócios. E agora nós vamos falar sobre um assunto que é bem interessante, porque a nossa autoestima está muito ligada sobre a nossa beleza, sobre aquilo que nós enxergamos. Muitas vezes as pessoas, nós achamos que é loucura, uma pessoa, ela é, aos nossos olhos, feia e piriri, 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 mas ela se sente bem, porque ela se olha no espelho e ela se sente bem. A autoestima é em tudo. E eu vou falar com uma profissional que trabalha muito a questão da autoestima, mas da área da beleza. Nós vamos conversar com a doutora Paula, que ela vai se apresentar agora para os nossos telespectadores. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Eu sou a doutora Paula Cassini, sou especialista em blefaroplastia, isso mesmo. É uma especialidade que cuida da região das pálpebras e tornando as pálpebras mais belas, trazendo mais autoestima para homens e mulheres. Eu sou mineira de Belo Horizonte e fiz a minha formação toda em Minas Gerais, São Paulo, e há 5 anos eu estou aqui em Florianópolis, localizada no centro, e trabalhando com a área de blefaroplastia estruturada e utilizando tecnologias nas minhas cirurgias. E me diz uma coisa, doutora, como é que surgiu a tua especialidade? Como é que foi que tu entrou para esse segmento da blefaroplastia? Eu estou tentando falar de fazer uma meia hora, mas não está rolando, tá? Como é que tu teve essa mudança, essa especialidade, tu entrou nesse nicho? Então, eu estava na faculdade de medicina, eu concluí já, vai fazer 14 anos, e a minha mãe resolveu fazer a blefaroplastia. Até o momento eu tinha decidido fazer cirurgia plástica, e daí eu ia trabalhar com cirurgia de face. Mas depois que minha mãe realizou a blefaroplastia, com uma profissional que eu admiro muito, eu disse, não, acho que eu me identifico muito com a região dos olhos e do olhar, trazendo mais vida, mais beleza para essa região, que é a região mais olhada, né? Quando a gente olha uma face, a gente logo olha o olhar. Então eu decidi, nesse dia, né, fazem 15 anos agora, que eu iria trabalhar com blefaroplastia. E aí tu terminou entrando nesse segmento. Só que esse segmento, eu não entendo muito dos procedimentos de vocês, tá, gente? Eu tento, sabe assim, ó, eu tô fazendo faculdade de jornalismo e às vezes a gente se quebra com os nomes, sabe? Às vezes tu fica ali olhando, não é fácil não, tá? Mas assim, existe o procedimento tradicional. Sim. Mas tu terminou se desenvolvendo numa outra área. Conta pra nós como funciona essa mudança de procedimento cirúrgico. Ah, legal essa pergunta. Então, quando eu fiz a minha formação, que fazem agora em torno de 10 anos que eu concluí a oftalmologia e a cirurgia plástica ocular, a gente fazia a cirurgia convencional da pálpebra, que é a blefaroplastia utilizando pontos, cortando com bisturi a frio, que a gente chama, né, que é a cirurgia mais realizada aí no mundo todo. E passaram-se os anos, eu fiz a minha blefaroplastia aproximadamente 4 anos, e daí eu comecei a sentir muito o que o paciente sente. Então eu vi que eu tinha necessidade de ter uma cicatriz mais bonita, de rejuvenescer também o rosto desse paciente, atenuar rugas e linhas. Então eu trouxe para a minha cirurgia a utilização da cola tecidual, que é uma mudança, né, de paradigma, porque a gente sai do ponto, que é aquilo que a gente vê na pálpebra, e transforma aquilo numa cola transparente, que vai trazer mais beleza à cicatriz. E trouxe também a tecnologia do laser de CO2 para a minha cirurgia, que é uma tecnologia que já é utilizada há muitos anos, mas o corte a laser e o rejuvenescimento facial com o laser que eu utilizo, que é o laser da DECA, ele traz um pós-operatório mais suave para o paciente, trazendo mais beleza e fazendo com que ele fique se sentindo também mais jovem na face como um todo, além da região palpebral. Então, essas duas tecnologias transformaram muito a minha cirurgia, principalmente nos últimos 2 anos. É interessante que foi tendo essa migração, né? Isso, ela foi gradual, né? Sim. Então, gradualmente eu fui trazendo isso e os pacientes gostaram muito, foram se identificando com a minha técnica, que hoje no Brasil praticamente ninguém trabalha com a cola,
e eu trabalho, mas nos Estados Unidos, na Suíça, na Alemanha, já tem vários trabalhos mostrando o benefício do uso da cola na blefaroplastia, melhorando a cicatriz, né, que é a linhazinha que fica aqui na pálpebra, pelo menos 30%, ela fica mais bonita. E qual o impacto que dá nas pessoas sobre isso, doutora? Nossa, é muito diferente, porque eu realizei a cirurgia de blefaroplastia há mais ou menos 3 anos e meio, e eu me sinto hoje muito mais bonita, a minha autoestima melhorou muito, eu consigo fazer uma maquiagem, um delineado no olho, e as bolsinhas de gordura que eu tinha aqui embaixo, elas desapareceram. E eu sinto isso em cada paciente que eu consigo modificar a vida deles, né? Então eles voltam para mim falando: Paula, hoje eu me sinto muito mais bonita, eu me olho no espelho, me gosto muito mais, não sei por que eu não fiz antes. A gente tá aqui na entrevista e o pessoal da produção já tá aqui nos olhos, ó, olhando assim, mas será que tem que fazer, não tem que fazer? É interessante. Me diz uma coisa, doutora, onde é que eu consigo te encontrar? Minha clínica fica no centro de Florianópolis, no edifício Premier, e a gente tem uma clínica oftalmológica e eu tenho um instituto que é a Visum Plastic, que fica ali dentro da clínica de oftalmologia, que é a Visum Oftalmologia. Doutora, já que a gente está já no final do programa, deixa uma mensagem para as mulheres, né? Porque homens eu acredito que são mais diretos, mas para as mulheres que às vezes estão com autoestima baixa e necessitem de um cuidado. Sim, o cuidado ele vai além das pálpebras, né? Eu trabalho com uma medicina que integra tudo. Então, eu acho que a mulher ela tem que aprender a se olhar de uma forma amorosa e satisfazer suas próprias vontades. Então, o que eu preciso hoje para eu me fazer mais feliz? Se isso for uma cirurgia, se isso for um procedimento estético, ou talvez é só uma atividade física, uma conversa. Então é se olhar e saber o que ela precisa, né? A se enxergar, porque muitas vezes a mulher tem muitas faces dela, né? A mulher em casa, a mulher esposa, então ela precisa aprender a saber o que ela é na essência. Então o que você precisa, e eu tô aqui para poder ajudar, se for o caso da cirurgia. Muito obrigado, doutora. Nós poderíamos ficar bem mais tempo conversando, mas o nosso tempo é limitado. Que Deus te abençoe, que seja um ano próspero, abençoado para você e que você possa literalmente realizar sonhos, né? E restaurar a autoestima. Isso mesmo. Muito obrigado, doutora. Esse é o Show da Tarde, falando de negócios com quem entende de negócios. Uma ótima tarde, que Deus te abençoe. E lembrando, não é apenas um feriado para nós comermos ovos, é um final de semana para nós pensarmos naquilo que Cristo fez por nós. Ele morreu na cruz por você. Não esqueça disso. Cola tecidual. Por que utilizar a cola tecidual na blefaroplastia? A cola, ela proporciona um ambiente livre de bactérias, não permite a penetração da água e outros fatores agressores na cicatriz, promovendo uma cicatriz mais bonita, facilitando o processo de cicatrização e não permitindo que ocorram traumas na cicatriz. Logo, pacientes que têm medo da cicatriz ficar hipertrófica, com queloide ou cicatriz alargada, a cola facilita esse processo. Ela cria uma película na região onde foi realizado o corte, criando essa barreira protetora. Por dentro da cicatriz existe uma sutura, mas por fora apenas a cola. Acredito que você vai se beneficiar muito da cola tecidual na sua cirurgia. Hoje o kit pós-operatório de blefaroplastia com laser de CO2.
Aqui vem uma bolsa que é super prática para vocês utilizarem depois. E um item essencial que é o nosso travesseiro cervical. Esse travesseiro vai colocar na região do pescoço para que você não encoste a região da cicatriz no seu travesseiro durante o sono. Além disso, vai uma máscara de gel. Essa máscara vai ser colocada no freezer e você vai colocar principalmente nos primeiros 3 dias, de hora em hora, na região onde foi operada. Aqui dentro dessa bolsinha são 2 itens que eu adoro para o pós-laser. Um é um olhinho de avocado, que ele ajuda na cicatrização e na recuperação cutânea, porque ele tem os nutrientes do avocado e além disso ele é ozonizado. Então ele aumenta a oxigenação cutânea, melhorando ainda mais a cicatrização. O outro item que eu adoro é a espuma de limpeza com óleo de melaleuca. Essa espuminha ela é muito suave e pode ser utilizada no pós-laser a partir do 2º dia de cirurgia. E é bom que por ser espuma, vocês não têm medo de aplicar na região dos olhos. Além disso, vão 2 colírios. Um colírio que é de lubrificação e um colírio que é de anti-inflamatório e antibiótico. Logo, você sai daqui com seu kit completo para sua recuperação na sua casa. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.